Olá, boa tarde. Eu saúdo todos aqueles que me irão ver e ouvir com a paz do Senhor. Estamos aqui neste lugar tranquilo que a natureza nos oferece para falarmos sobre o que podemos fazer ou o que muitas das vezes muitos irmãos que se afastaram de Deus possam pensar que não têm direito à sua volta, não têm direito a voltar à casa. E a questão é esta: se me afastei de Deus, é possível voltar? E como é possível voltar? Todos nós pensamos que somos pecadores e achamos que não somos dignos da presença de Deus. Mas nós somos dignos da presença de Deus. E a palavra de Deus nos fala em Isaías 55, que eu peço aos irmãos para abrirem, se tiverem as Bíblias por perto, e se não tiverem, vão buscar, porque vale a pena ler a palavra de Deus, vale a pena aprender a palavra de Deus. E ela nos diz, no capítulo 55 de Isaías, no versículo 6, que é um versículo que convém fixar, é um versículo muito conhecido, que nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se me afastei de Deus, é possível voltar? É óbvio que sim. E nós, para voltarmos para Deus, porque a própria palavra assim o diz, que nós temos que o procurar enquanto podemos achar. Nós, para voltarmos para Deus, não é somente eu voltei para Deus, nós temos que voltar à casa do Pai, nós temos que voltar à casa de Deus, temos que retornar à igreja, nós temos que conviver com todos os irmãos que nos ajudam a afirmar na sua palavra, temos que nos unir, temos que estar em comunhão, por isso somos a igreja. A igreja é um conjunto de vidas que creem em Jesus e que formam um corpo cujo cabeça é mesmo Jesus. O voltar para Deus não é no momento que nós estamos a necessitar, mas sim em todo o tempo. Eu ainda hoje falava, e é o que eu penso: voltar para Deus, voltar para a igreja, para a casa do Pai, é como tomar antibiótico. Nós tomamos o antibiótico e temos que tomar até o fim, para que todos aqueles micróbios, na falha de tomar o antibiótico, que haja a recaída. Com a igreja é igual. Se nós voltarmos para a igreja, se nós voltarmos para Deus, nós temos que terminar de tomar todo o antibiótico, até ao fim dos nossos dias, até Deus nos levar. Temos que ser firmes, temos que nos aguentar na igreja, mesmo que muitas das vezes hajam situações, dissensões dentro, porque nós estamos a lidar com vidas que estão enfermas espiritualmente e somos todos pecadores. E então não temos que olhar para os irmãos, temos que olhar para nós e seguir em frente, porque nós realmente só precisamos, o único que nós precisamos é mesmo de Deus, e para isso nós precisamos de estar firmes na casa do Pai. Eu vou ler aqui que nos diz o nosso Jesus, que está no livro de Joel, no capítulo 2, e entre o versículo 25 a 27, nos diz o seguinte: vejam que tudo vale a pena a paz, vale a pena a salvação, vale a pena estarmos estruturados em Jesus, vale a pena estarmos revestidos com o seu sangue. E ele nos diz, no versículo 25, nos diz: e restituir-vos-ei anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o meu nome, o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro,
e o meu povo nunca mais será envergonhado. Nós, quando estamos fora da presença de Deus, quando estamos fora da casa de Deus, nós, perante os outros, nós não valemos nada. Perante Deus, Deus está sempre a aguardar que haja a volta, como o filho pródigo, que haja a volta do seu filho. A palavra de Deus diz que nunca mais seremos envergonhados. Vamos deixar o orgulho de lado para quem se afastou de Deus. Quem está perto, venha à igreja Sá Shalom. Estamos a trabalhar para a salvação de vidas. Quem está longe, dirija-se a uma igreja perto. Há sempre alguém que possa falar de Jesus. Não pense nunca que eu é que sou, eu é que sei, eu falo com Deus. Se não estiver congregado, se não fizer tudo aquilo que Deus pretende da sua vida, não vale a pena pensar que sozinho vai conseguir. Todos nós conseguimos a salvação, todos nós conseguimos o caminhar unidos, mas todos unidos aqueles que estão na casa de Deus. Volte à igreja, volte para a casa do Pai. Ele está de braços abertos a aguardar, nós estamos de braços abertos a aguardar. E não se esqueça que nós temos que invocar a Deus, nós temos que partilhar todas as coisas enquanto nós podemos achar, porque quando Jesus voltar, não vai haver salvação. Quando Jesus voltar, vai levar os seus, e os que ficarem aqui não vale a pena depois correrem para a igreja, porque já não irá haver mais nada. Eu quero deixar esta mensagem, quero que aqueles irmãos que se afastaram das igrejas, sejam elas quais forem, que reflitam, ponham o orgulho de lado, ponham a vergonha de lado e voltem para a casa do Pai. Os irmãos estão de braços abertos. O próprio Deus também nos diz em 1 João, no capítulo 1, vamos ver o que é que nos diz. Aleluia. 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está entre nós. Por isso, se por qualquer razão o irmão ou a irmã se afastou da igreja e se sente pecador, Deus perdoa os pecados, todos os nossos pecados. Volte para a igreja, volte a congregar, volte para os braços do Pai, volte para os braços dos irmãos que estão com saudades, porque Jesus nos ensina a ter amor, aquele amor espiritual, e todos nós temos saudades dos irmãos que aprenderam a crescer connosco. Volta para a igreja, não deixe que o inimigo vá com ideias que não fazem sentido. Só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele nos pode levar à salvação. E para isso nós temos que estar em congregação, nós temos que estar no teto, nas asas do nosso Pai, na sua casa, que é a igreja, a união, cuja cabeça é Jesus. Eu quero agradecer esta oportunidade e creio que a partir deste momento vão refletir e vão voltar. É bom que quando vier toda a confusão a nível mundial, possamos ter cada um o seu abrigo. Não sejamos como um sem-abrigo que depois não tem por onde fugir. Chegue-se à casa do Pai, ali sim tem abrigo. Muito obrigada, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.